Boa noite a todas e todos. O som tá bom? Tá audível? Obrigado pela presença. Teremos agora um debate / conversa com dois especialistas. Com a Maria Fernanda Vômero, é jornalista, orientadora criativa de projetos artísticos e doutora em artes cênicas pela USP. Tem especialização em documental criativo pela Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha, né? Atua como provocadora cênica em diversos coletivos teatrais da cidade de São Paulo desde 2014. Foi curadora das ações pedagógicas da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, de 2015 a 2020. Como jornalista, trabalhou em revistas como Super Interessante, Revista das Religiões e Revista Bravo. Inclusive, ela foi minha editora na Revista Bravo há uns anos atrás. Além de ter colaborado como freelancer com diversas outras publicações. Atualmente escreve textos sobre teatro, cinema e literatura. Wanderley Bernardino é ator, mestre em meios e processos audiovisuais com a dissertação O Ator do Teatro de Arena no Cinema Novo. Relação entre o teatro de arena e o cinema, de fato, cinema novo. E bacharel em interpretação teatral pela Escola de Comunicações e Artes USP, a ECA USP, né? Entre os espetáculos teatrais em que participou estão Paraíso Perdido, O Livro de Jó, Apocalipse 11, né? Com o grupo teatro da Vertigem, O Idiota, O Duelo com a Companhia Mundana, Galileu Galilei com a atriz Denise Fraga. No audiovisual, atuou nas séries Sintonia, Irmandade, Segunda Chamada, Colônia, O Rei da TV, Rota 66 e nos longas-metragens para cinema, né? Mussum, o Filmes e Fortaleza Hotel. No Mussum, o Filmes, ele faz o Chico Anísio. Vou passar agora a palavra para Maria Fernanda. Olá, boa noite. Peço desculpas aqui pela questão do microfone. Parece a gente, depois da pandemia, de anos e anos com Zoom ou Meet, ainda, nossa, meu áudio está desligado, né? A gente costuma fazer isso. Agradeço o convite, Paulo. Agradeço a presença de vocês também, os nossos companheiros tradutores de Libras, né? O Léo e a Elza. E eu vou trazer aqui para a nossa conversa algumas ideias, né? Como vocês viram pela apresentação, eu trabalhei com cinema, né? Na Bravo, inclusive fui a editora do Paulo, na editoria de cinema, mas não lembro de a gente ter dado algum filme do Al Pacino, né? Enquanto eu estive lá. Mas eu, nos últimos anos, tenho trabalhado bastante com teatro, performance, com as artes da cena. Fazendo um ruidinho aqui, se vocês não estiverem escutando bem, vocês façam um sinal, por favor. E então, eu queria propor para vocês, pelo menos nesse início, uma reflexão, ou então uma aproximação ao trabalho do Al Pacino desde uma análise da cena, né? Para mim, é claro que existe uma diferença entre a feitura da cena ao vivo, no teatro ou na performance in situ, de uma cena feita no cinema, onde a gente tem não só a possibilidade de montagem, de gravar fora de ordem, né, de o ator repetir várias vezes, diferentemente de como se ele estivesse no teatro. Mas eu acho que vocês conhecem minimamente a trajetória do Al Pacino, né? O Al Pacino começou no teatro. Ele começou fora da Broadway, passou pela Broadway, ganhou prêmios. E eu queria trazer aqui uma anedota da vida do Al Pacino. Ele interpretou, em 1973, Ricardo III. E ele depois, em 1996, ele gravou uma espécie de doc-ficção chamado Ricardo III também. Na verdade, em inglês, Looking for Richard, né? Então, assim, eu acho mais interessante o título em inglês, que seria Procurando por Ricardo, mas, de qualquer forma, em português ficou Ricardo III.
Quando o Al Pacino entrou em cena para fazer Ricardo III, ele já tinha feito Poderoso Chefão 1, tinha acabado de estrear. Então, claro, ele era um ator que já tinha tido alguma trajetória no teatro, era reconhecido e tal, mas ele não era uma estrela naquele momento, tal e qual a gente, enfim, depois no fim da década de 70, de 80, 90 e até hoje. E é interessante porque ele dá depois uma entrevista, depois que ele estreia esse Ricardo III, ele dá uma entrevista para um canal de televisão que não é da tríade famosa dos Estados Unidos, mas para um crítico de teatro. E junto com ele está um outro ator e está o diretor de Ricardo III. E Al Pacino diz que ele queria muito fazer Shakespeare, que durante a sua passagem pela escola de atuação, ele já tinha feito algumas cenas de Ricardo III, que atraía nele essa mistura, não sei se todos estão familiarizados com essa peça do Shakespeare, mas atraía nele essa figura que era ao mesmo tempo demoníaca, é alguém que destrói, né, mata todo mundo que está no seu caminho para chegar até o poder, pode ser o irmão, pode ser o melhor amigo, pode ser, enfim, o sobrinho, enfim, não importa, mas ao mesmo tempo ele tem muito humor. É uma peça na qual o Ricardo III também dialoga, né, pode dialogar com o público, com a plateia, com esse outro que está aí, né? E Al Pacino, então, diz que optou por Ricardo III, poderia ter feito Hamlet, Macbeth, mas ele optou por Ricardo III justamente para poder trabalhar com essa nuance entre o humor, né, uma certa picardia, e também essa agressividade, essa maldade latente que não é caricata. Embora Ricardo III, ele é, na peça, descrito assim, um homem feio, né, desprovido de qualidades, digamos assim, e tem aí os seus percalços físicos e morais e tudo mais. E é interessante ver que como essa perspectiva permanece em muitos dos personagens que Al Pacino vem fazer depois. Em Ricardo III, o filme, ele está fazendo um documentário sobre como é montar Ricardo III. Então já se passaram mais de 20 anos, né, entre ele no palco e ele no filme. Ele dirige esse filme, produz, e ele é personagem. Ele é tanto sujeito do filme como objeto do filme. Ele é sujeito porque ele busca respostas para como atuar, né, como fazer um bom Ricardo III, ao mesmo tempo que ele vai fazendo esse Ricardo III. E é interessante ver como o Al Pacino, ele consegue, pelo menos na minha visão, e eu jogo isso também para os companheiros, ele consegue plasmar, eu não diria que ele naturalismo, mas sim uma naturalidade de interpretação que eu nunca vi ele no teatro, a não ser por trechinhos que podem estar no YouTube. Mas eu imagino que no teatro ele mantém essa naturalidade na atuação que ele joga para a sua atuação no cinema. Eu não acho em nenhum momento que ele é caricato. E ele trabalha com isso nesse filme Ricardo III. Ele reflete muito sobre o papel da linguagem, que é algo que já naquela entrevista que ele deu em 1973, numa das respostas que ele dá a esse crítico que o entrevista para a TV, ele diz, muito do que me atrai em Shakespeare é essa experiência da linguagem, é poder lidar com a linguagem, é poder trabalhar como eu digo as coisas. Se a gente pensa, esquecendo um pouco o teatro, mas o cinema de Al Pacino, por exemplo, em Scarface, em que ele faz o Tony Montana, né, que ele tem um sotaque, eu não sei se vocês assistiram esse filme, ele é um cubano, daquela leva de cubanos, né, que sai de Cuba e vai para os Estados Unidos, nas embarcações e tudo mais, e ele tem esse sotaque, né, porque ele já foi um porto-riquenho, ele já foi italiano, né, o descendente de italiano, aí ele é cubano, ele trabalha com um sotaque. E eu me lembro que nesse trechinho de entrevista que a gente pode ver, o crítico diz assim, mas quando eu fui te ver no teatro, você começou a fazer seu Ricardo III, isso em 1973, estou fazendo essas pontes, né? Se eu estiver indo muito rápida ou se eu estiver confusa, por favor, vocês me avisem, Paulo também. Mas o crítico diz assim, mas no dia que eu fui te ver no teatro, saiu um sotaque aí, né? Porque lembrando que para os estadunidenses, ele trabalha com isso no filme, né? Depois, eu acho que ele já maturou muito a experiência. Fazer Shakespeare talvez tenha um peso até maior do que para nós brasileiros, brasileiras, isso o Wander pode dizer.
porque tem todo o peso de uma tradição anglófona, né, do inglês, que talvez aqui, quando a gente faz em português, se perde um pouco na tradução, ou então muda, né? São outros desafios que se apresentam. Então, o crítico aponta que sai um sotaque, não sei qual sotaque, se é um sotaque forçado britânico ou não, mas a gente recupera isso, né, nessas experiências de linguagem que o Al Pacino propõe, por exemplo, com o Tony Montana no Scarface, mas ele tem também, ele fala, né, tem um leve acento, digamos assim, mais que sotaque, eu diria um acento italiano, talvez no primeiro Poderoso Chefão, né? E ele também é um porto-riquenho, no filme do Brian De Palma, é o... Pagamento final, o Pagamento Carlito Final. Way. Isso, é o Carlitos 93. Way, assim, desculpa que às vezes a gente pensa em inglês, o título em inglês, em português é outra coisa. Então é muito interessante como a gente já nota nesse Al Pacino que está começando no cinema, né, e está falando sobre essa experiência de Ricardo III, muitas das coisas que nós vamos observar nele em cena e que ele vai recuperar nesse Ricardo III da década de 90. Tem uma experiência do corpo também, eu gosto especialmente dos dois filmes da década de 70, antes de Poderoso Chefão, né, do mesmo diretor, Os Viciados, não sei se vocês assistiram, e O Espantalho. Eu acho que o início do Viciado tem muito do que ele vai explorar no Espantalho, em termos de corpo, de leveza, e é interessante vendo esse filme Ricardo III em 96, que eu sinto que Al Pacino vai acumulando as experiências para chegar num desenho e numa proposta de personagem que, na verdade, mais que Ricardo III, é uma ode ao ator com todas as suas experiências de cena, seja no teatro, seja no cinema ou em algumas, enfim, algumas outras possibilidades que ele possa optar, série de TV, né, novela, enfim. Então, queria começar jogando, porque eu teria mais para falar desses primeiros filmes, né? Mas eu queria ouvir o Wander e o Paulo também. Tá, eu já vou passar para o Wander, só um comentário. Até sobre a mostra, a curadoria, né? Tô contemplando de 71 a 2019. E é interessante porque o Scarface eu considero meio que um filme de virada, porque a atuação do Al Pacino tem esse naturalismo tal, né? Tem essa questão da, entre aspas, uma autenticidade, como ele como cubano, mas ao mesmo tempo é um filme do Brian De Palma, e o filme, ele obviamente é um visual muito recriado, né? É um outro tipo de visual que não é do realismo, né? Não é um filme como Os Viciados, que tem uma premência do real naqueles filmes da Nova Hollywood ali dos anos 70. Isso muda nos anos 80, né? A questão do pós-moderno, né? Do maneirismo e tal, e o De Palma entra nisso muito forte. E eu considero a primeira atuação mais codificada. Ao mesmo tempo que ele está muito bem, tem uma autenticidade, é uma atuação que parece que ela parece mais grafada, né? Mais forte. E dali em diante, de certa maneira, o Al Pacino menos e mais, né? E isso não necessariamente seja algo negativo, dependendo do projeto filme, projeto estético, ele vai começar um pouco já a ser o Al Pacino interpretando o Al Pacino, mas obviamente em situações incríveis, né? Como o Fogo contra Fogo, que é uma das grandes atuações dele, o Pagamento Final, Frank Johnny, até que é um filme também interessante, e que fique claro também, alguns filmes não vieram por questões de direitos de exibição, porque senão estariam como Ricardo III, e aí é uma questão que foge, né? Porque sem direito de exibição não pode ser exibido. Ricardo III, aliás, só tem no streaming. No Brasil não existe esse filme, só existe em DVD dos anos 90, se não me engano. Então há filmes que realmente estão meio, entre aspas, perdidos em termos de acesso, né? Que é um problema. Ricardo III trabalha também com uma certa ideia de filme processo, filme ensaio, e é meio filme processo, que o Al Pacino, inclusive, tem um momento que ele está como personagem do Pagamento Final, né, com barba, tal, ou seja, foi um processo de muitos meses ali de trabalho, tal, pesquisa na rua, de conversar com gente na rua, chamar pessoas do teatro inglês, do teatro britânico, né, e... Talvez a gente tenha que explicar um pouquinho o Ricardo III, né? Alguém assistiu?
A gente falando assim com gosto, né? Na verdade, desculpa, mas Paulo, desculpa também cortar, mas como o Paulo disse, é um filme processo. Acho que eu falei brevemente, mas não expliquei bem. Então, que Al Pacino quer fazer uma nova montagem de Ricardo III. Então, tem essa experiência documental em que ele se reúne com os atores, faz uma espécie de casting, anda na rua justamente para sentir um pouco o clima da época, né, o zeitgeist, poder captar isso, e ao mesmo tempo a gente tem em paralelo as experiências cênicas, né, entrando em cena como Al Pacino. Mas esse entrar em cena como Ricardo III, né, ele, Al Pacino, entrando em cena junto com os demais atores e atrizes, acontece em dois planos diferentes, né, a parte ficcional. A parte em que eles estão paramentados, vestidos, né, em ambientes, mas também quando eles estão na sala de ensaio, passando o texto, experimentando o texto. E muitas vezes na montagem, a gente tem um personagem paramentado da filmagem, né, no ambiente como personagem, como se estivessem no teatro, contracenando, graças à montagem, com outro personagem que está na sala de ensaio, como ele mesmo, entre aspas, lendo o texto. E permeando tudo isso, tem conversas com especialistas, né? Especialmente para dizer como é a dicção shakespeariana, por que Shakespeare escolheu esse tipo, né, de cortes, de versificação, por que Shakespeare movimenta isso na tradição inglesa. Então, quem são esses personagens, né? Quais são as questões éticas e morais que se apresentam? Então, é um filme muito interessante, por isso que eu disse que eu acho que é uma celebração do ator, da arte da atuação, seja no cinema, no teatro. Né? Porque é um filme em processo, mas é um filme reflexão, mas é um filme maravilhoso. Espero que um dia alguém consiga trazer para a gente ver em telona. Desculpe o corte. Não, tranquilo, tá ótimo. Em suma é isso. E daí, só para falar da curadoria, então, anos 2000, ou melhor, século XXI, é um século, grosso modo, um tanto árido para várias atrizes e atores. Isso é meio óbvio, não é um saudosismo que havia atrás que era melhor, não é isso, mas De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Gene Hackman, que também já se aposentou, né, de certa maneira. Meryl Streep ainda consegue fez outros grandes papéis, mas há uma certa aridez. A gente pega os diretores que dirigiram o Al Pacino no século XXI, há exceções, mas não é como foi, por exemplo, até nos anos 90, que ainda é um momento que ele está trabalhando com Michael Mann, está trabalhando com o Harold Becker, inclusive é do Sea of Love, esqueci o nome em português, que é o filme Vítima... Isso, que é o filme que ele retoma em 89, até só para ir complementar o teatro, e daí eu vou passar para o Vanderlei, para o Wander. Ele entrou em crise porque o agente dele não estava passando bons papéis no início dos anos 80. Em 82 ele faz aquele Alto, que é um filme que não me emplacou. Aí ele faz Revolution, que é um filme de 85, bem acadêmico, estranho, e é muito estranho a gente ver o Al Pacino num personagem de filme de época, porque parece que não bate muito por algum motivo. É estranho. E aí ele entrou numa crise, aí ele emergiu no teatro, ou seja, ele continuou no teatro, ele nunca largou o teatro, e aí ele só volta de fato em 89 com esse filme, que é um bom filme, né? Um bom filme médio, policial, interessante, Vítimas de uma Paixão. E nos anos 2000 eu quis justamente também selecionar tanto um filme do Tarantino, ali ele é quase que um comentário metalinguístico, né? Ali está o Al Pacino no filme, um filme sobre cinema, que é o Era Uma Vez em Hollywood. David Gordon Green com o Manglehorn, que é um filme que não é bom, não é muito bom, mas o David Gordon Green também tem uma trajetória que ele começou muito bem, um drama com George Washington, que é um filme maravilhoso do ano 2000, e depois ele vai e faz Prova de Amor, que é até um filme independente bem importante ali, 2004, por aí. E depois ele, tudo bem, ele está fazendo Halloween, alguns filmes de terror, bem dirigidos, mas ele um pouco também está ofuscado, né? Então, de certa maneira, a escolha de alguns filmes, né, dos anos 2000 também eu quis fazer a partir de como é o Al Pacino nesse século. E, grosso modo,
tudo por dinheiro. Por exemplo, é um filme interessante no sentido que a gente parece que o Al Pacino é uma figura... o teatro às vezes está até no cinema, porque ele é uma figura que é quase deixar a câmera infinitamente filmando ele, e ele performando, ele atuando em cena. E é um filme já numa dinâmica de cortes rápidos, e trilha sonora meio clipada, que é muito estranho, porque parece que o Al Pacino está sempre meio sendo apagado durante o filme todo, porque é um filme com um ritmo um pouco dispersivo, né? Então é quase um índice mesmo do que é no século XXI um ator como Al Pacino, né? É. Em 2014, o Mango Horn, né? Sim, também, mas aí que tá. Mas aí justamente o David Gordon Green já fazendo um filme que é um filme um tanto anêmico, né? Então eu também tenho isso. O Irlandês eu acho, apesar da maquiagem, daquele efeito digital, eu acho um grande filme, né? Um grande filme mesmo, assim, ali, né? E finalmente o Scorsese vai dirigir os dois grandes atores emblemáticos da Hollywood, né? De Niro e o Al Pacino. E juntos novamente, depois de Fogo Contra Fogo, né? E um outro filme policial que não é muito bom. E agora eu passo o Vanderlei. Alô? Tá indo? Tá? Quando o Paulo falou assim, vamos fazer um debate sobre o Al Pacino, aí eu... O Al Pacino é um ator emblemático, né? Assim, para minha geração, e eu acho que para várias, é uma referência, assim. E aí aí eu fiquei eu revi uns filmes e vi uns que eu não tinha visto, tipo esses novos aí dos anos 70 que eu não tinha visto, Os Viciados, que é antes do Poderoso Chefão, né? Os Viciados e o Espantalho. E aí o Al Pacino, para mim, eu tenho eu sou ator e adoro atores e eu sou um estudioso dessa área, assim, né, dessa decodificação da interpretação, o que é o ator. E aí me veio um dos elementos do sistema do Stanislavski, do qual Pacino eu acho que e você vendo toda a obra dele, principalmente, né, no cinema, né, porque essa é a questão do cinema, você pode ver a obra do cara, né, de mais de 50 anos, né, e aí você vê essa partitura de uma carreira, assim. E aí eu trouxe um dos elementos do sistema do Stanislavski, que se chama a tal da super-tarefa. A super-tarefa, eu não sei se tem algum ator aqui, você estuda, a super-tarefa que a gente denomina como também tem uma má tradução que é super-objetivo, mas diz que o Stanislavski a denominação correta que ele disse, porque tinha tanto objetivo quanto tarefa, elas têm elas querem dizer coisas diferentes. Mas aí, na tradução, eles colocaram super-objetivo. Mas a super-tarefa e a super-tarefa ela tem no texto teatral, é o escritor, né, que coloca uma super tarefa, que é a tarefa daquele texto, né, o que esse texto quer dizer. E o ator também tem a super tarefa, pode ser tanto do escritor, do dramaturgo, ou do roteirista, quanto do diretor, quanto do ator, que é a obra de arte, né, que é tanto numa peça teatral quanto num filme. Então, essa tal da super tarefa, para um ator, ele essa passagem esse objetivo, que não é a palavra, o objetivo não é uma palavra muito certa, porque a tarefa ela requer um trabalho. A tarefa é algo a se fazer para você chegar lá, não é um objetivo, né?
Então, a supertarefa ela é dividida em trechos, que no teatro a gente chama, quando a gente vai pegar um texto, e no roteiro também, você pega em unidades, você vai fazendo as unidades do personagem, né? E os trechos, todo trecho que você pega e você coloca como um substantivo, esse trecho quer dizer tal coisa, e o ator vai dizer qual é a minha tarefa, então a minha tarefa vai ser um verbo. O que o personagem tem que atravessar aqui, a partir do acontecimento, né, de um acontecimento, o que ele passa aqui para ele transitar para um outro acontecimento, que vai dar que vai chegar lá na tal da super tarefa, né, no que essa obra de arte quer dizer. Então você vai percorrendo essas tarefas, aí ele chama, o próprio Stanislavski também diz isso, que para você cumprir essa super tarefa, você faz uma ação transversal. A ação transversal, ele dá um exemplo ótimo, que é como se fosse um colar. Você pega um colar e pega o fio desse colar e vai colocando pérolas, né? Cada pérola você vai colocando nesse fio. Esse fio seria essa ação transversal e essas pérolas seriam as tarefas. O Stanislavski diz que todo ator, ele tem, enquanto artista, ele deve trazer para si essa super tarefa junto com o personagem. Então, por exemplo, ele dá um exemplo do Hamlet. Então, a super tarefa do Hamlet é o sentido da existência. Qual é o sentido da existência? Essa é a tarefa, a super tarefa do Hamlet. E o ator, ele tem que trazer para si essa super tarefa também. Qual é o sentido da existência para mim em relação ao personagem? O Stanislavski, ele traz esse lugar do ator um pouco como sacerdote, não sei se é a palavra certa, mas que as pessoas já usaram, mas como sacerdócio, que o ator, ele traz, a partir do seu trabalho, como se é um processo de autoconhecimento, né? Que vai reverberar para o espectador e para o público, né? Ele vai fazer com que questione o público também e que o público vivencie essa trajetória, essa fábula junto com ele. Então, o artista também tem essa super tarefa, e vendo a trajetória do Al Pacino, eu vejo isso muito claro nessa super tarefa dele, porque assim, super tarefa dele, mas o Stanislavski, eu estou falando muito do Stanislavski porque o ator, esse ator que o Al Pacino faz é um ícone, e uma geração inteira, e várias gerações, principalmente no século XX, tem como base o sistema de Stanislavski, que vai para os Estados Unidos, né, nos anos 20. O Stanislavski vai lá fazer uma turnê, e ele fica um ano fazendo uma turnê lá, e é um grande sucesso, principalmente na questão da interpretação dos atores. E para os Estados Unidos, em Nova York, aí ele vai para várias cidades, todos ficam... é um acontecimento teatral para os Estados Unidos, da qual o Strasberg faz parte. Ele é um dos caras que assiste toda essa geração dos anos 20, que vai assistir o Stanislavski lá, e essa geração vai influenciar o teatro americano, principalmente a partir dos anos 30, que vai influenciar o cinema, e essa interpretação que a gente vê, que esses grandes, né, De Niro, Pacino, e o grande mestre, o poderoso chefão, é o Marlon Brando. Por isso que eu acho interessante o Marlon Brando fazer o poderoso chefão, e ali ter o Pacino fazendo
o filho dele é o cara que vai, né, o discípulo que vai seguir, e o De Niro que faz o Marlon Brando, o poderoso é o Vito Corleone, jovem. Então é engraçado ver esse diapasão aí, né? Essa referência. E o Strasberg, ele vai pegar toda essa bagagem stanislavskiana através de dois caras que ficaram lá nos Estados Unidos, em Nova York, montaram uma escola que chama American Laboratory, o meu inglês não é Theatre, né? Que monta uma escola lá, que é o Richard Boleslavsky, que era um ator de Stanislavski, e a Maria Openskaya. O Richard Boleslavsky é um cara que, não sei se já viram, ele virou cineasta, né? Eu não sei se já viram, eu vi um filme dele com a Marlene Dietrich, mas ele morre em 36, mais ou menos. Então ele vira um diretor de Hollywood, e a Maria Openskaya vira também uma atriz de cinema americano, foi indicada ao Oscar, tudo. E ela cria, e eles nessa escola criam essa geração que está ali. O Strasberg, está a Stella Adler, está o Meisner, está o Robert Lewis, todo esse pessoal que vai montar o grupo Theatre, que é esse grupo dos anos 30, americano, que é também uma referência para o teatro americano. O Boleslavsky fala que ele faz uma adaptação através do sistema do Stanislavski para o ator americano, porque ele acha que o ator americano é mais racional. O ator russo, eu já fui uma vez para a Rússia tem uma coisa do povo, o povo é muito mais emocional, assim, você vê na rua, é uma coisa emocional. Aí ele achava que a cultura americana e o ator americano era mais racional. Então ele faz um pouco trazer o sistema para esse tipo de ator da cultura americana, né, que é o americano, e tem esse diálogo entre o sistema e a cultura americana, que o Strasberg vai aprofundar aí com o Group Theatre. Aí, esse Group Theatre fazem parte, assim, o Sidney Lumet faz parte o Sidney Lumet, é Lumet que fala? É Lumet? Lumet. Ele é Lumet, né? Eu falo Sidney Lumet. Lumet, que ele dirige o Sérpico, né? E o Dia de Cão. Então, o Sidney Lumet faz parte. E uma geração, tem o Meisner, que vai fazer também ele vai fazer não é uma retratação, mas ele vai desenvolver também a partir do Stanislavski uma outra aprendizado, né, do sistema. Repetição, né? Tem um negócio da repetição. Uma outra. A Stella Adler também, que faz parte desse grupo, também que vai ser uma. Porque a Stella Adler ficou do grupo Theatre, ela fica louca, tem um momento que ela fica louca, que ela fala assim, bom, eu piorei. Porque eu piorei com esse sistema, eu piorei enquanto atriz. Aí ela vai até Paris e se encontra com o Stanislavski e fala assim, olha, o Stanislavski conta isso, você veio aqui uma louca que eu já conhecia, e ela me falou, uma atriz que eu já tinha conhecido, eu já conhecia ela, mas ela disse que eu piorei a carreira dela, ela não consegue mais fazer, e que é culpa do sistema. E ela passou comigo umas 2, 3 semanas lá em Paris. E aí, quando ela volta para os Estados Unidos, no Group Theatre, ela fala, tá tudo errado. O que a gente está fazendo tá tudo errado. Porque o Stanislavski já estava numa outra fase das ações, da análise ativa, né? Que trazia mais a questão das ações físicas, enquanto da improvisação, das ações físicas, para você chegar no sentimento, na emoção.
ao contrário do que ainda estava sendo que os americanos, e principalmente o Strasberg, que duas coisas que o Strasberg pega do sistema e que ele diz que ele enfoca, que é a improvisação e a memória emocional. A memória emocional não sei se vocês já ouviram falar, eu trouxe até vou até falar o que é a memória emocional. Ela pode reviver emoções já experimentadas. Então, o trabalho da criação ela consiste exatamente em basear-se no real para construir algo, no caso do ator, a personagem, usando as próprias emoções e memórias para complementá-lo, né? Então, ele vai se utilizar das tais circunstâncias dadas do texto e vai fazer com que o ator traga a sua vivência pessoal para essa determinada situação, para esse acontecimento. Toda a questão do sistema do Stanislavski é baseada na questão do ator, por isso que eu fico na questão do que o ator é. Ele diz que o ator não dá para você fazer algo que você não é. Ele só pode se utilizar dos próprios sentimentos e das próprias emoções. Você não pode utilizar de outras, senão ele perde o dado da verdade, né? Eu só posso me utilizar do que eu sei. E isso está ligado à tua questão da vivência enquanto pessoal e que você vai transpor para a tua vivência na interpretação. Então, isso está na base do Stanislavski, que eu acredito também, que assim, o ator ele só pode trabalhar com aquilo que ele tem, né? Com o conhecimento que ele tem da vida. E ele vai fazer a adaptação para esse texto, para essa circunstância dada. Ele vai fazer aquele e se, o famoso e se. Eu estou indo muito rápido, você vai falando. É aquele famoso e se eu tivesse nessa situação, como eu reagiria e como eu agiria, assim. Por isso que, assim, o Al Pacino tem se você vê a carreira, assim, você vê o Al Pacino lá, assim, tem uma persona, e vários desses atores, você vê uma personalidade lá que trafega, né? Que trafega todos esses personagens, que são diferentes, eles têm camadas diferentes, mas eles estão lá enquanto personalidades. Isso faz parte dessa linha de atores, assim, e isso é visível, essa personalidade muito forte, que né, que você fala do Pacino, do De Niro, do Jack Nicholson, do Dustin Hoffman, né? O Diário está o Diário. O Woody Allen, ele não trafega por essa linha, ele vai para essa... eu acho que todos vão... Porque essa é a base, eu acho que o Stanislavski é a base do ator enquanto gramática. É o cara que joga, que decodifica a gramática da interpretação, porque antes não existia. E o cara, até a vida dele, a morte dele, que é em 1938 na Rússia, ele vai... Porque o sistema dele, ele não fala... fechei o meu sistema. Não, é um sistema que ele está sempre em evolução. Ele está sempre, né, em vias de. Então, está sempre em processo. Então, ele traz ali, ele vai trazer da comédia dell'arte, ele vai trazer, né, da questão do teatro mais físico. Então, está tudo ali. Só que ele decodifica. E ele vai trazer, e o sistema ele vai se colocando num lugar mais, ele vai trazendo essa gramática que os Estados Unidos, um pouco culturalmente, ele vai aprofundar em algumas questões principalmente nessa questão que se chamou do método na memória emocional, né? Mas que traz toda essa gama desses elementos do sistema.
Não sei se eu jogo, eu acho que se eu jogo por aí, ou porque poderia falar mais, mas o que vocês acham? Se a gente pode conversar ou pode jogar alguma coisa? Eu posso. Você tá... Eu tenho mas Pode, então vamos lá. Então, por Certo. favor. peço desculpas por cortar aqui, mas volte. Não é cortando, é um papo mesmo, é conversa. É. Mas só porque surgiram, queria tensionar algo que o Paulo disse, né? Talvez não de você, mas o Paulo, dessa atuação mais grafada em Scarface, e essa questão também da interpretação e da memória emocional, né? Tomando Os Viciados como um ponto de partida, porque ele também está na mostra, não sei se vocês conhecem esse filme. Olha, gente, vou falando assim, alguns sim, outros não, né? Então, uma brevíssima sinopse. Ele faz... É Bob, né? Eu preciso checar a minha... É Bob. Momento, uma vida, o filme de 77. Não. Os Viciados, ele é Bob. Ele é Bob. Ele é um personagem que ao mesmo tempo ele é um dealer, ele também é dependente químico, um viciado, mas ele almeja ser um traficante, né? Enfim, tem uma questão que atravessa, assim, de mostrar uma certa Nova York, né? Tem uma certa, como você disse, eu acho que é um filme em que os atores são jogados ali no meio da vida. É claro que quando a gente fala em cinema, a gente não está falando com exceção de quando é uma câmera na mão, né? Andando pelas ruas, não é um documentário. Então, obviamente, tem uma construção de campo, de cena e tudo mais. Mas o fato é que não é um cenário totalmente artificial, como o Paulo disse, em relação a um Brian De Palma, que constrói o ambiente no qual as suas cenas passam. Então, a intenção aí nos Viciados é um pouco capturar o que o ambiente, né, o que a cidade tá colocando. Eu vejo aí um Al Pacino, né, eu falei que ele veio do teatro, ele está fazendo teatro, ele vai voltar ao teatro, porque esse filme é de 71, ele faz o Ricardo III que eu mencionei em 73, mas dá para a gente ver vários anúncios de Al Pacino nos Viciados, nesse personagem Bob. Ele começa um pouco caricato, eu acho, me lembra um pouco o trabalho que ele faz depois em Espantalho, já mais consciente, já mais maduro. E quando ele vai potencializando, enfim, a carreira dele como traficante, no final, ele tem aquelas explosões que a gente encontra no Al Pacino nos vários filmes de mafioso que ele faz. Então, Os Viciados é um filme interessante porque eu não acho que o Al Pacino é 100% maduro ali, né? Claro, também ele está num começo de carreira, entre aspas, num processo, num momento da carreira ainda amadurecendo, mas ele já concentra várias, na minha opinião, várias possibilidades e várias ofertas que ele faz no contorno de seus personagens. Eu acho que em O Espantalho eu vejo um Al Pacino que brinca, né, um pouco com o clown, ele contracena com Gene Hackman. É um filme assim do qual eu gosto muito. Acho que tem um arco narrativo super interessante, tem um jogo, né, de clown mesmo entre os dois, do mais forte, do mais fraco, do mais sensível, do mais durão. É um filme, então, assim, que se constrói, não tem um protagonismo. Eu acho que ele e o Gene Hackman, eles trocam de protagonismo, mas eu vejo uma construção de personagem que eu digo mais naturalidade do que naturalismo. Eu, particularmente, nas minhas críticas, nas minhas análises, abandono um pouco essa terminologia, naturalismo, realismo, mas não é que eu vou contra quem mencionar aqui, é só que eu prefiro não usar. Eu acho que elas já estão um pouco obsoletas para aquilo que a gente pode pensar em relação à cena, seja no teatro ou no cinema. Mas eu acho que quando você faz, eu achei o termo interessante que você usou, Paulo, mais grafada. Eu acho que se a gente pensa no que o Wander falou sobre o método, toda a construção cênica do Al Pacino, desde esse de 1971 até agora, ela de alguma forma é grafada no sentido em que ela é desenhada. Assim, para alcançar essa naturalidade na cena, mesmo quando ele faz o Big Boy, né? Mesmo quando ele faz o filme o Dick Tracy, mesmo assim,
é preciso ter um contorno de personagem, porque senão a gente veria o Al Pacino mafioso se repetindo em todos os filmes em que ele faz o bad guy. E isso não acontece. O que eu acho interessante no Al Pacino é que ele usa recursos cênicos que funcionam para um ator de teatro, uma atriz de teatro ou de cinema, né? Porque a gente fala, parênteses, esse método, como o Wander disse, atravessa vários atores e atrizes e tem gente que usa o método até hoje, né, com as suas variações. Isso não garante um bom ator, uma boa atriz em cena, nem no teatro nem no cinema, é a minha opinião. Você pode ter um super método, funcionar muito bem na sala de ensaio ou nos bastidores, mas na cena, se não porque a gente destaca Al Pacino e não destaca tantos outros que passaram nessas décadas todas e que contracenam com Al Pacino e que foram apagando aqui e ali. Tem atores que brilham assim pela técnica, pelo seu carisma e, enfim, pela relação com a câmera ou com o público. Acho isso também, acho que tem esforço e tem outras questões em jogo aí. Mas o Al Pacino ele tem alguns recursos que a gente vê que são muito bem aproveitados pela câmera. Se isso tem a ver com método ou não, não sei, né? Wander pode dizer melhor, talvez o Paulo. Mas, por exemplo, é um ator que concentra, ele trabalha bem o corpo. A gente pode ver que, assim, às vezes, de um mafioso para outro, eu vou generalizar, tá? Os mafiosos, né? Obviamente que nem sempre ele é mafioso. Do mau garoto para outro mau garoto. Às vezes é uma flexão de ombro, né? Tem um cansaço aqui. Às vezes o ombro se mantém, mas é a cabeça. Notem isso quando vocês veem os filmes. Mas especialmente é um ator que trabalha muito bem o rosto e para o cinema isso é lindo, né? É um ator que contracena, que assim, quando você tem um olhar do Michael Corleone, ele consegue atuar pelo olhar. E se a gente falar assim, mas ele repete o olhar, não repete. O olhar dele apaixonado, sei lá, em Bonnie Frank, não é o mesmo olhar do Michael Corleone. Então, eu acho que, assim, é um ator com muitos recursos técnicos, que talvez, provavelmente, não sei, acesse essa memória afetiva, mas, ao mesmo tempo, ele é um ator que consegue garantir a sua presença cênica e sua verdade cênica. Se a gente vai ao teatro hoje em dia, por exemplo, Teatro Brasileiro de São Paulo, você tem ótimos atores e atrizes, nem todos garantem a sua verdade cênica ali. Seja num personagem mais caricato, mais grafado, para usar essa palavra, mais desenhado, mais decupado. Eu acho que mais que o Tony Montana, o personagem que ele faz, não o Big Boy Caprice, né, no Dick Tracy, porque esse daí aí seria, o filme inteiro é assim. Mas eu acho, por exemplo, que o que ele faz em Um Momento, Uma Vida, em que ele é um corredor, um piloto de Fórmula 1, ele e a atriz com quem ele contracena, mas os demais atores e atrizes, ali eu acho que tem um pedido da direção por uma teatralidade reforçada. Então, assim, tem a naturalidade, mas tem, não sei se vocês assistiram, uma teatralidade. Então, assim, na flexão de corpo, no desenho, na relação, né, um com o outro. Eu vejo assim. E eu acho que a gente vai vendo, o que eu acho que faz a carreira do Al Pacino ser tão atraente é que ele pode, e a do De Niro também, por exemplo, que eles contracenam em alguns filmes, é que eles não repetem os personagens, embora eles repitam os seus recursos. Então, eu defendo um pouco essa ideia. Então, os recursos vai e vem, como eu disse, em Ricardo III, por exemplo, existe uma decupagem, um desenho de construção de personagem ali, em que a gente vê vários desses recursos do Al Pacino. Mas, ao mesmo tempo, ele passa, né, desse olhar do Corleone, de um Corleone para outro, por exemplo, depois quando ele vai para os outros filmes em que ele faz o Ruggiero, por exemplo, né, que é um outro mafioso também, eu acho que ele não repete, né, ele não é o mesmo personagem. Eu não vejo Corleone no Ruggiero, por exemplo, né? Então, a minha defesa aqui é que existe o método, existe também a questão do diretor. Eu acho que o diretor influencia muito, né? Tem diretores, eu acho, que dão mais liberdade, outros não. Mesmo nos filmes do Brian De Palma, que são filmes, eu gosto bastante, que são esses filmes mais controlados cenicamente, então, né, de uma filmagem talvez não em estúdio, mas em que a cena é controlada, eu não sinto que ele esteja apagado, não acho. Eu acho que o Al Pacino, ele compra as ideias. E, pelo menos nesses filmes que estão na mostra, ele se faz ver ali.
E também um de vocês, talvez o Paulo disse, que eu acho que é Al Pacino fazendo Al Pacino. Não sei, é que eu acho que é isso, é o ator com seus vários recursos, mas eu acho que ele, se ele se repete, ele não se repete. Tem muitos momentos de explosão, por exemplo, em Um Informante, né, que é um filme do Michael Mann também, como Fogo Contra Fogo, né? Ele repete também essas direções. A gente vê, eu trabalho com diretores, né? Eu quis dizer, a gente vê também explosões dele que a gente pode reconhecer em filmes em que ele é o policial, não o bad guy, mas o policial. Só que não acho que ele repita, que ele traga aquele personagem de novo, né? Mas mantém. Você vê é isso que eu estava falando. Você vê o Pacino lá, mas em outra circunstância dada. Ele pode. Porque ele é um ator que trabalha com uma imaginação muito, né? Muito presente, assim. Ele viaja. E aí, mas tem esse lugar de você. Aí entra na questão das ações físicas, né? De onde ele está ou ele está mais assim, ou ele está mais assim. Mas ele se adapta à tal da circunstância dada que é pedida, né? E ele vai dar um outro olhar para isso. Mas você vê esse percurso do Al Pacino, tanto é que, né? Para mim ficou muito claro, assim, tanto é que tem o Mercador de Veneza, por exemplo, que ele faz um outro Shakespeare. Ele tem você vê ele fazendo lá, tem o Al Pacino ali, mas com uma outra, é sempre uma outra visão, uma outra possibilidade, uma outra persona que habita, né? Na interpretação. Talvez esse Al Pacino que o Paulo disse, ou você, né, da Al Pacino fazendo Al Pacino, seja essa marca de um ator, né, que se destaca aí, porque a gente às vezes fala, puxa, está querendo imitar o Al Pacino, mas está fazendo um pastiche mal feito, né? Pode ser sim. Bom, você falou, eu concordo. Quando eu falo, inclusive, codificado, não é no sentido pejorativo, é o contrário. Scarface, de fato, tem uma mudança ali em relação ao Al Pacino, sempre vai ser, tem essa questão da referência, não tem como fugir disso, né? Mas, por exemplo, até em aula, o que eu mostrei? O primeiro plano do Poderoso Chefão 2, que é o Al Pacino ali olhando meio pro nada. Aí que tá, aí o olhar é cinema, até eu meio que pus a coisa assim, o olhar é cinema, a voz é teatro. E os momentos que ele sobe a voz, no Poderoso Chefão 2, inclusive, é algo muito forte. Ali, quando ele vai conversar com o personagem e falando, quando tentaram matar a família dele, ele começa a gritar ali, depois ele volta ao normal e começa a falar da casa. Que era o escritório do meu pai. A voz dele muda novamente, é uma modulação de voz que é um negócio assombroso, a capacidade dele. Mas eu peguei um pouco lance porque realmente o rosto, o olhar, né, no teatro, não que não haja, mas o olhar é uma coisa tipicamente de cinema, né? Porque a gente tem um primeiro plano, a gente está vendo. E o olhar do Michael, para mim, aquele começo do Poderoso Chefão é um negócio do 2, fora do normal, porque ele tá ali, aí ele olha pro extracampo, ou seja, alguém tá beijando a mão dele, aí ele olha pra pessoa, aí o olhar dele volta, que tá dizendo tudo num olhar, né? Que não queria estar naquele papel, né? Na verdade, aquilo ali é o destino trágico. Ele não queria assumir os negócios do pai, e precisou assumir porque o Sony era um insano, louco, né? E foi morto. O Fredo é burro, então ele teve que assumir, né? E ali tem esse peso, realmente o Al Pacino, o corpo dele expressa muito. Eu ponho isso no texto de curadoria, que ele parece carregar o peso do mundo, né? E eu acho também isso muito Nova Hollywood, muito daquele instante, e segue o cinema dele. Isso está no Carlitos Way também, o Pagamento Final. O Scarface também, de certa maneira, tem isso, né? Quando ele vai ali naquela trajetória, na verdade ele é uma vítima do capitalismo, né? Ele é meio cubano que vai para os Estados Unidos, para o Eldorado, e ele é esmagado, né? Pelo quase cartel das drogas ali. Essa é a verdade. O filme é isso, né? Basicamente. E esse abatimento dele, né? No correr do filme e tudo mais. Codificação também o Marlon Brando tem, né? Acho que muito forte, é o que eu falei.
E eu acho que o Marlon Brando, sim, e tem a coisa da respiração, do trejeito. O Marlon Brando parece que ele tá... Então, é quase metalinguístico, porque na verdade parece que ele tá o tempo todo, desde o começo, né? Mas isso vai ficando mais forte no correr dos anos, sei lá, já nos anos 50 um pouco, é um pouco diferente do James Dean, de certa maneira, né? Mas o Marlon Brando parece que é a figura que é o estandarte do método, né? A figura que é a flâmula do método, de certa maneira, porque ele é realmente um grande ícone, né? Paul Newman já é um outro tipo de atuação, né? Que ele vai desenvolver ali. Quer dizer, a gente tem variações, mas realmente a gente vê o Al Pacino em tudo, né? Isso é muito, muito impressionante. E o corpo... Mas o próprio Marlon Brando, você vê em tudo, né? Era essa relação que eu ia fazer da personalidade do ator, que ela está junto, né? Com o Brando. O Brando ele é uma referência não só para o americano, como para o brasileiro. Eu entrevistei para o meu mestrado o Nelson Xavier, porque o método chega aqui via Brasil pelo Augusto Boal, né? O Stanislavski chega com várias pessoas, ninguém sabe dizer muito bem, mas quem traz, assim, eu tenho Eugênio Kuznets, mas o Boal traz para o Arena e trazendo toda essa relação do que é a interpretação brasileira, né? Essa característica do que nos caracteriza enquanto brasileiros, né? E o ator brasileiro. Então traz um pouco desse ator do povo, né? Porque queria trabalhar um pouco ideologicamente, isso era importante naquele momento, trazer o povo para o teatro, e o cinema novo também vai trazer isso, mas tem esse lugar do Marlon Brando ser uma referência. O Nelson Xavier falou assim, toda a minha geração queria ser Marlon Brando. Ele traz uma personalidade, assim, antes do que ele fala, do texto. O texto não quer dizer muita coisa, tanto é que o Marlon Brando, todo no Poderoso Chefão, do Bernardo Bertolucci, né? Tem essa fama do Marlon Brando, o pessoal ficar segurando os textos para ele ficar lendo, porque o texto para ele vem depois. A questão é ele naquela relação com aquela situação, com aquele acontecimento. Ele. Em relação àquela personagem, né? Eu falo nas circunstâncias dadas, porque é a circunstância que está no texto, né? No roteiro. Aquele cara que é assim, tem a gênese do cara, por que ele é assim, mas ele se coloca no lugar e o texto vem depois. Tanto é que ele fazia umas coisas assim, o texto não era muito claro, assim. Tem textos que ele fala, sabe, uma coisa que... sabe? E que virou também referência para muitos. Depois você fala, um monte de gente ficava falando o texto quase inaudível, né? Mas isso é essa relação da personalidade junto com a personagem. Não tem uma asepsia, né? Porque, assim, tem atores ou atrizes que pegam o personagem de uma forma asséptica, quer dizer, é como assim, podia fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E tem outros que imprimem a sua marca no personagem. Então, aí eles se tornam inesquecíveis para aquele personagem. Que é o tal do estilo, né? É a tal da personalidade marcante, que é assim, ela não vai ser igual ao outro. Né? Porque se você vai fazer o Hamlet tá ali, o texto, mas tem uma variável de possibilidades, né? E cada ator vai imprimir nesse Hamlet a sua relação, né? Então, isso é muito claro nesse tipo de interpretação que se chamou método, né? Isso é muito visível, isso é muito claro, assim, nessas personagens, nessas personalidades que ficaram marcantes para a gente enquanto ícones, né? Eu fiz um exercício... Paulo, o que você quer falar? Não, falo. Eu fiz um exercício, assim, vi só trechinhos, de pegar trechos desses filmes que estão na mostra
é quando o Al Pacino tem monólogos. Tem no Justiça para Todos, tem Advogado do Diabo, City Hall, mesmo num dia qualquer, enfim, em vários desses filmes, há momentos em que o personagem do Al Pacino, seja ele quem seja, desde o treinador de futebol, né? Não sei se vocês viram esse filme do Oliver Stone, enfim, tem lá um momento de pré-eleição para os jogadores antes daquele jogo decisivo. Então, estou considerando isso como monólogo. Até, enfim, o do Justiça para Todos, quando ele é um advogado, no Advogado do Diabo tem aquele momento de explosão, enfim, vários. E é muito interessante porque, assim, aí a gente encontra, nesses momentos, no Perfume de Mulher, né? E aí eu acho que é interessante porque tem uma aproximação dos personagens. Talvez aí, nessa experiência do monólogo, em cada filme com seus diferentes personagens, a gente vê o Al Pacino. E aí, com essa dubiedade, se é o Al Pacino ator que está ali, se é o Al Pacino personagem, se é o Al Pacino, o que tem de Al Pacino pessoa. Então, se vocês tiverem possibilidade, de repente em casa, com os streamings, ou aqui na mostra, se vocês puderem ver, de escolher alguns desses filmes que tenham esse momento de monólogo, agora, prestem atenção. É bem interessante. Não sei, assim, foi um exercício que eu fiz, não sei se vocês, fazendo uma colagem, os monólogos que ele tem, e ele é um personagem, eu acho que ele tem até um informante, né, também. Ele tem um momento que ele dá meio a lição de moral também, como aquele produtor que quer bancar o seu entrevistado, né? Então ele também tem seu momento aí. O que você falou do informante, eu lembrei do Fogo Contra Fogo, não sei se vocês viram, quando ele flagra a mulher dele com a amante lá na casa, ele faz aí o overact entre aspas, do Al Pacino, falando, batendo a TV, ele fala, porra da minha TV, a TV não. Aí a voz dele, ele chega e fala pra ela só assim, eu nunca te traí. Mas quando ele fala eu nunca te traí, já é um outro registro. E tem um momento antes, no começo do filme, acho que nos primeiros 15 minutos, que ele vai falar com um cara lá, acho que num depósito, que aí tá ele com toda aquela gesticulação dele, que visivelmente ali é esses momentos que não são de fibrilação, mas de ter momentos em que parece que tem uma energia realmente, uma personalidade que aflora ali, né? E essa ideia também do método que tem esse lance do ator, essa ideia que falam do personagem vir de dentro, né? E o Al Pacino tem esse timbre, né? Ou seja, tem esse selo, né? Todos os filmes a gente consegue identificar o Al Pacino, claro, com esses atores e atrizes, mas tem essas variações e dentro dos filmes também, porque aí tem momentos, obviamente, mais que vão para um outro registro, que é um registro que às vezes tem uma outra energia, tem uma outra leitura, e esses momentos ao mesmo tempo meio dramáticos, às vezes de uma densidade e inclusive de uma certa opacidade, né? Que eu acho isso muito importante, que essa ideia da expressividade que parece que revela tudo, e o Al Pacino tá no rosto dele muitas vezes, a gente parece que acessa muita coisa ali do personagem com a expressão dele, mas existe uma opacidade que é algo muito importante, que é diferente, por exemplo, da Hollywood clássica, daquela atuação outra, pré-método, né? Que não tem esse não acesso absoluto, né? Do que está se passando com o personagem. Parece que está tudo meio acontecendo, de certa maneira, em tempo real, né? E isso é muito expressivo. O Wander trouxe algo que ele falou que o Al Pacino é um ator de grande imaginação. Pode parecer soar meio clichê, mas isso faz toda a diferença no teatro e no cinema. A gente vê, às vezes, eu não sei, assim, comecem a prestar atenção nos filmes a que vocês assistem e também nas peças, porque além de ser um personagem, direção, tem isso. Eu acho que a imaginação hoje em dia está sendo um bem precioso, né? Logo, logo vai se transformar em commodity. Não à toa, uma das grandes disputas na atualidade são os direitos de propriedade intelectual. Eu acho que é um assunto sério sobre o qual a gente precisa discutir, né? A gente tem aí a inteligência artificial vindo e tudo mais, mas trazendo para as artes a questão da imaginação. A diferença de um ator que imagina, que tem imaginação, que no seu trabalho, na sala de ensaio, na cena teatral, na cena do cinema, imagina e isso transparece. E aquele ator que é o ator, o que eu posso dizer? Talvez um burocrata da profissão, que cumpre bem o seu papel, que entra em cena, que entrega, às vezes, por algum motivo
enfim, a escolha dele se justifica lá, sei lá por quê, mas não é ruim, né? É um chamado um burocrata da profissão, mas que é um ator de imaginação limitada, que se limita na imaginação e que não transparece, ele não respira presença. Mas a imaginação é um dos... eu vou voltar a essa questão dos elementos do sistema, que da onde que, né, que está... Porque é um dos elementos que é a concentração do ator e a imaginação. Esse é um dos... É uma das células, né, da interpretação. Se você não tem isso, não tem, né? Não existe, porque até você nem consegue trabalhar isso que eu falei, que pode ser da memória. Se você não tem essa concentração que você fala, essa questão no rosto, né, que é do cinema, do olhar, porque o olhar e no cinema, o cinema tem a questão do foco, né? Você pode... que é você trazer toda aquela... o subtexto, ou toda a tua questão, e focalizar numa parte física, a parte do corpo, que pode ser a mão, né? Ou que pode, e o olhar né? Que vai trazer o teu monólogo interior, né? Que é você o olhar, é dali que você vai ver toda a carpintaria o gráfico do personagem, o que ele está pensando, né? Isso tem várias, isso no Al Pacino você vê o que ele está pensando, né? Qual é o subtexto dele? O que está por trás, né, daquele olhar? O que está, né, o monólogo interior dele? O filme que eu acho que isso é muito evidente é Um Dia de Cão. Um Dia de Cão eu acho um dos melhores exemplos para isso que o Wander está falando. Porque ele tem um arco, né? O personagem conta uma narrativa para além da narrativa. Que é isso também, né? Tem a narrativa do filme, tem o que está acontecendo, é um assalto ao banco. Depois a gente vai entender por que o personagem do Al Pacino e um companheiro, e dois companheiros, né? Que um desistiu, assaltaram um banco. E de repente cria-se um laço de amizade, né? De tolerância entre as Preto, né? O John Cazale, né? Cazale. que é ótimo, que aparece também em alguns outros filmes. Mas o interessante é que, além da narrativa desse próprio filme, tem a narrativa do personagem do Al Pacino. E acho que parece muito fácil, né? Os filmes do Lumet são filmes que você assiste e fala assim, é fácil fazer. Eu podia dirigir, meus amigos, né? Parecem filmes cotidianos, muito próximos à vida, mas eu acho que são filmes com muita sofisticação de interpretação, de decisões, de direção, né? Sofisticação no bom sentido, não no afastamento do espectador, da espectadora. Mas no caso específico do Al Pacino nesse filme, vai ser o filme que vai fechar a mostra, né? Não é de 20 segunda-feira? Então. Acho que é. Vai passar, ele tá passando outras vezes. Então eu acho que assim, quem não assistiu ou não assistiu na telona, vale a pena. E aí depois vocês nos procuram aí para dizer assim, não sei se eu concordo ou se não, mas aí eu acho que o próprio personagem ele conta uma outra história além, e não só porque o personagem tem mudanças ao longo da trajetória, mas eu acho que a própria interpretação, e aí eu acho que tem a direção do Lumet, né, que tem esse cuidado, tem uma delicadeza. Por exemplo, não dá para esperar isso do Brian De Palma, a gente espera outra coisa do Michael Mann, né, do Oliver Stone. Mas assim, o Lumet tem, eu não sei, tem essa qualidade. Que vem desse lugar do group theater, da improvisação, que é você tem o gráfico do personagem, o personagem tem esses acontecimentos X. E aí, como você realiza isso? Você, enquanto ator, tem essa circunstância e deixa deixa aí, né? Improvisa. Aí, como você reagiria a isso diante dessa situação? E aí tem vários... Você vê, mesmo no último, no irlandês, você vê coisas ali que são improvisadas deles, assim, né? Que você fala, olha, isso é um improviso, que não é do diretor que já estava lá, o que estava marcado. Tem um dado da improvisação do ator com o personagem.
e que isso faz parte desse lugar, que é deixar essa vida transcorrer. E aí um diretor, por isso que os planos de sequências são ótimos nesse sentido, né? Que ele deixa nesse acontecimento, nessa situação, a câmera ir rodando e pegando, e você vai improvisando. O Lumet trabalha muito com isso, né? Eu trabalhava muito com isso, essa questão de ator, e o Vidas em Fuga, esse filme que eu falei de 61, Brando, ele foi chamado porque era um orçamento muito baixo, barato, e ele já era diretor de TV. A gente, mas TV é tudo, tem uma marcação. Tem, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de uma praticidade, e da coisa acontecer um pouco sem muito... deixando a experiência um pouco acontecer dentro do texto, dentro disso tudo. E tanto que ele foi chamado justamente pela praticidade de trabalhar com o mínimo possível, e era um filme barato. E o Lumet sempre trabalhou um pouco nesse escopo, né? A gente pega lá o Rei de Intrigas, que aliás a atuação do Peter Finch é um negócio meio né? É um negócio fora do normal, arrepiante. Um Dia de Cão, eu acho talvez as atuações do Al Pacino, porque o rosto dele vai mudando e o olhar dele é um olhar porque na verdade ele é um desesperado, né? No certo sentido, naquele assalto que ele não quer fazer, né? Na verdade ele não é preparado para aquilo. E aí tem momentos, né? Quando ele vai e conclama as pessoas ali, da rebeldia dele. Esse filme é muita sombra, né? É muito impressionante a atuação dele. Ele né? recupera algo desse clown embutido, que ele depois falou tanto na entrevista do Ricardo III como no filme. Ele nunca deixa o registro de humor, mesmo que o personagem seja angustiado ou E isso vem desde os Viciados, né? Isso vem, por isso que eu falo assim, ele traz essa improvisação e muito do físico, né? Que ele tem uma hora lá no Espantalho, né? Que ele fica fazendo Isso, e que aparece no Ricardo III né? depois. Que ele traz essa coisa muito forte, essa fisicalidade, essas ações que trazem muito do clown, né? É clownesco. Então... Talvez a gente pense um pouco na atuação, nesse tipo de atuação, como o tango, que é marcado, tem seus passos, e com aqueles momentos de giro e improvisação, né? Em que aí aparece realmente, eu acho que a sacada do ator e essa imaginação que corre, que é como se a gente visse a história junto, né? O Vander falou algo interessante, assim, dessa improvisação que é do ator com o seu personagem, né? Como se tivesse uma parceria, um amálgama aí. E que também é outra diferença entre certos artistas e outros, né? Outros, como quando eu falo de uma atuação asséptica, é um entrar e sair do personagem, mas sem qualquer envolvimento com esse personagem. Pode emprestar memória afetiva, emprestar o próprio corpo, né? Alguma gestualidade mais específica, mas não tem amálgama. Que é quase uma coisa de reencontro o tempo todo, né? Do ator e o personagem estarem meio que se reencontrando e renascendo, né? Assim, no sentido, como é um pouco na vida, né? Tem isso. O Lumet é um dado importante. A gente pega o cinema dos anos 2000, eu falei isso também no curso e tal. A gente já não vê, do século XXI, muitas filmagens em rua. A gente até vê uma muito controlada. Por quê? Porque até então era muito mais fácil filmar em rua. Taxi Drive, a gente pega os filmes dos anos 70, uma vez nos anos 80, 90, Tutsi mesmo. Tutsi tem momentos incríveis, né? No cinema Paulo, aqui que tá o Dustin Hoffman andando na rua, você vê que o mundo está acontecendo ali, e obviamente isso muda. Um Dia de Cão, isso é muito forte. Inclusive o filme começa ele fazendo um mapeamento da vida ali, do cotidiano de Nova York, e aí o personagem do Al Pacino é a figura que vai ser um específico desse cotidiano, que na verdade é todo um mundo que está acontecendo ali, né? Com aquele assalto. E é isso, o Lumet trabalha muito nessa chave, né? E obviamente essa ideia... Aí eu volto a falar um pouco desse negócio do tema de um certo realismo / naturalismo. Não, eu uso... Não, porque realmente eu acho que hoje é mais complicado falar disso, mas ali naquele instante é um negócio muito, muito forte. E o Lumet, se a gente for falar do estilo do Lumet, é difícil da gente detectar, porque é um estilo mais, vamos chamar assim, mais... Tem uma transparência um pouco, ou seja, não tem algo que fala, nossa, olha, esse modo de filmar a câmera sei lá, é como seria o Michael Mann mesmo, ele filma de um jeito como se fosse
pegando uma pulsação de movimento e música, som, que é muito forte, muito expressivo. Isso no Miami Vice, que é o filme de cinema dele, é um negócio impressionante. Aliás, um parênteses, Miami Vice, a série de TV de 84, é a primeira série a ser filmada em 35mm, em película, e tinha momentos ali do filme parar para entrar um clipe, uma música, a série, e ter todo um acontecimento ali. E na época, não De Palma, mas reclamaram de que ele estava meio fotocopiando o Scarface, que realmente tem um visual, uma estética meio parecida, né? O De Palma não pôde filmar em Miami, porque a comunidade cubana ficou meio revoltada quando soube do filme e tal. E aí ele foi filmar em Los Angeles, então aí de fato aí ele recriou mais ainda tudo, dentro dessa ideia do De Palma, que ele na verdade está desde sempre. Isso é muito importante, que o sistema do De Palma é isso, menos e mais. O pagamento final menos, mas a gente pega um pouco Scarface e o Vestido para Matar. Vestido para Matar, na verdade, ele está relendo o Hitchcock. que cai, o Vértigo, e ele diz uma coisa fundamental. Ele é um cineasta que está tratando da natureza da imagem. A imagem revela ao mesmo passo que ela esconde, ela nos engana. E no cinema isso é muito forte, porque o cinema, diferentemente do teatro, o cinema pauta para onde a gente vai olhar, né? O cinema faz isso. E a sala de cinema mais ainda, porque em casa a gente tem uma dispersão que a gente não tem na sala de cinema. A tela aqui na sala escura, ela está o tempo todo falando, você vai olhar para mim. E o cinema pauta para onde a gente está olhando. O teatro tem uma coisa interessante, porque a gente está olhando ali o ator, a cena, o que está mais central na cena, como energia, como imagem ali, mas a gente tem uma outra relação, que é do encontro também, né? É uma relação. A atuação existe quando tem essa relação. Só existe atuação se tem alguém vendo, né? Tendo a relação com essa atuação, ou seja, o espectador. Mas é diferente. E em suma, assim, o De Palma ele vai mexer com um lance que é o Vértigo. A gente tem um único ponto de vista do Scott, personagem de James Stewart, vendo que inova, que olhando o quadro. No museu. O que o De Palma faz no início do Vestida para Matar? Ele faz uma montagem múltipla do jogo de forças lá da personagem da Andy Dixon, e um cara que começa a olhar para ela, porque ele diz que um único ponto de vista não daria mais conta de falar sobre a realidade do mundo e das coisas como sendo representadas pela imagem de cinema. E isso não é nada, não, isso é tudo, porque o De Palma é considerado meio que ele homenageia Hitchcock. Não, está muito claro que ele quis dar passos além, que desde da morte do Kennedy, aquele único plano que a gente tem da morte do Kennedy gerou 500 mil versões do que aconteceu por trás daquilo. Isso eu estou falando tudo, que existe um documentário que é um extra, que é Brian De Palma e os anos 60, que é extra de um desses DVDs que saíram da Lume lá, acho que é o Alô Mamãe e tal. Enfim. Não, eu queria só ficar no De Palma em algo que a gente trocando ideia, né? Os bastidores aqui, Paulo falou assim, nossa, mas o De Palma ele coloca muita coisa no plano, né? E aí, revendo o Pagamento Final, eu acho um filme muito bonito de se ver, né? Eu gosto também do Scarface, acho bonito também de se ver como cinema, mas relacionando com isso que você está falando agora e aquilo que você me disse de muita coisa no plano, é interessante como o De Palma parece que nos incita a nos distrairmos com o plano. Quero dizer, a cena está acontecendo aqui e tem todo um ambiente, né? A câmera ela passeia muitas vezes para chegar na cena que ele quer pegar, ou ele sai da cena e passeia um pouco, e você vê que é como se ele trouxesse um pouco do extracampo para dentro do campo, e aí a gente tem essa insegurança de para onde olhar, e a história está rolando nesse jogo de vai e vem. Não sei se eu me faço entender, mas tem cineastas que trabalham, o Paulo pode falar melhor que eu, talvez Wander, de uma maneira com uma cena muito decupada, né? Justamente direcionando o nosso olhar e o recorte que a gente dá para essa cena, para esse olhar.
o De Palma, ele nos provoca, ele tenta nos distrair. E é uma distração positiva, porque eu acho realmente dessa incorporação de um extracampo, que a gente está só imaginando num primeiro momento, mas que ele incorpora, ampliando esse extracampo. Quer dizer, tem muito mais coisa além daquilo que a gente consegue ver. E eu acho interessante quando o Al Pacino entra nessa cena, seja no Pagamento Final, seja no Scarface. Que assim, é como se ele, né, ele fica esse ponto aí de apoio para a cena. Eu acho bem interessante. Recomendo ver o Pagamento Final. Tem uma abertura belíssima e o final belíssimo também. Acho super pungente. O cenário não é só cenário. O cenário ele traz muito mais coisas do que simplesmente ele estar num quarto, no banheiro. Aquele banheiro lá é incrível. Eu me dei conta agora, a gente já passou um tempo, eu vou abrir para plateia, perguntas, comentários. Aí, você vai passar o microfone. What's the studio de pauta? Eu preciso olhar, tem um bocado. Desde anos 70. Depois eu dou uma olhada aqui. Sim, boa noite, né? Meu nome é Ralu, né? Eu queria agradecer, né? A palestra de vocês, muito boa. Não, mas a minha pergunta é só uma dúvida, assim, é que, vamos dizer assim, que esse tipo de filme, assim, né? Que envolve atores, assim, de grande imaginação, né? Eu queria saber se eles, assim, ocorreram também no Brasil, assim, né? Como ocorreu nos Estados Unidos, né? Porque uma vez, vendo a Tezuka Yamazaki, né? Ela passou na comemoração, né? Da imigração japonesa, uns anos anteriores, né? Ela passou aquele filme, o Gaijin 2, né? O Gaijin 2, né? E ela falou assim, olha, perguntaram lá durante o debate quando que esse filme ia ser relançado de novo, né? Ela falou, olha, eu não tenho a mínima ideia, né? Por quê? Porque esse filme, particularmente o Gaijin 2, né? Era um filme encomendado, né? Por um grande empresário e distribuidor norte-americano, né? Então, ela falou assim, quando há uma encomenda desse tipo, nós, assim, não temos, assim, muita autonomia, né, de saber como vai ser a distribuição, se vai haver um relançamento, etc, etc, né? Então, a minha pergunta é assim, né, quer dizer, que no Brasil também houve, né, a exemplo do Gaijin 2, né, desse filme da Tezuka Yamazaki, esse filme onde envolve atores, né, assim, produção e de grande imaginação, né, dentro de um circuito comercial bem mais amplo, né? Quer dizer, não só o circuito nacional, mas internacional, né? Por que esse tipo de filme não veio muito para o Brasil? Ocorreu muito mais assim, no caso ali em Nova York, né? Onde o Al Pacino, né? Viveu a vida dele e tal, né? E tudo mais. Essa é a minha pergunta. Você está falando essa ideia do método e tudo mais que no Brasil é isso? Não, porque imagina, né, assim, né, vou dizer assim, um ator do porte do Al Pacino, né, que ele sabe voltar quando ele foi italiano, quando ele foi cubano, quando ele foi espanhol, quando ele foi etc, etc. Quer dizer, é um tipo de ator, né, que ocorreu assim, vamos dizer assim, dentro de um processo de imigração assim mais norte-americana, né, porque o processo de imigração no Brasil é mais baseado, né, no indígena, né, e depois no português, e depois da vinda dos africanos para cá, né? Essa que é a base clássica da imigração brasileira, né? Já nos Estados Unidos é uma realidade um pouco diferente, né? Entendeu? Teve uma participação muito, o pessoal fala, o WASP, né? O anglo-saxão, né? Mas eu acho assim, desculpa, mas eu acho que assim que nós, o Brasil, aqui, lá é uma indústria, uma indústria que vem desde os anos 20, desde o começo do cinema, que lá vem uma indústria e ela está até hoje, né? Tem os altos e baixos, mas ela está. Aqui nós não temos essa indústria. E mesmo assim nós temos ápices de grandes atores que têm tanta essa imaginação, que você usou a palavra, que tem vários, tanto na chanchada brasileira, que você vê Oscarito, você vê Grande Otelo,
Grande Otelo é uma coisa. Você vê no cinema novo, você vê o Paulo José fazendo... O Paulo José faz um filme chamado Padre e a Moça, que é essa coisa introspectiva, subjetiva, e faz um Macunaíma totalmente diferente, mas que ele tem esse dado que você trouxe da imaginação e da questão da personalidade do ator. Então temos vários, Otton Bastos, temos Milton Gonçalves, temos muitos atores. É que aqui a nossa questão é econômica e de estrutura cinematográfica. Eu acho que Aqui o nosso colar, né? Quer dizer, as nossas pérolas e aquele cordão que vai, né, juntando as pérolas. Não é um colar diferente, por exemplo? não, mas como é que você... Otelo, do Paulo José. E desses atores, assim, tipo, basicamente italiano, né? Al Pacino. Não, mas como é que você chama? Desculpe. Raluo. Ralu, eu acho que talvez a minha sugestão é que a gente não parta daí para discutir esse assunto, porque os Estados Unidos também é um país de imigração, mas que, enfim, assassinou basicamente toda a sua população originária, né, mais que o Brasil, e também teve período de escravidão, que foi um período longo, com muitos africanos escravizados também, né? Basta pensar na Guerra de Secessão. Então, eu acho que, assim, se a gente pensar... E também o Brasil teve... Eu sou descendente de italianos, por exemplo, né? A gente também teve outras ondas de imigração, como os Estados Unidos. É interessante ver, se a gente assiste o Poderoso Chefão 1, por exemplo, uma daquelas grandes embarcações que chegam a Ellis Island, né? Não sei se assim se pronuncia, mas são embarcações que também vieram para o Brasil e também foram para a Argentina, por exemplo. Então, não é exclusividade dos Estados Unidos terem esse fluxo migratório, né? O Brasil também teve, inclusive, população japonesa e depois coreana e chinesa. Nós tivemos população árabe também, de origem síria, libanesa, turca, Turquia não é árabe, né? Mas turca, depois agora Palestina, etc. Eu acho que talvez a questão seja pensar que a gente tem excelentes atores de cinema e de teatro e excelentes diretores. Como o Wander já introduziu, eu acho que a gente está falando de realidades econômicas voltadas para o cinema e para o teatro também, muito diferentes, né? Enquanto aqui a gente batalha por política pública, para uma manutenção de um coletivo que precisa depender de ações como Fomento ao Teatro, Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc e tudo mais, nos Estados Unidos tem os coletivos que batalham também, mas tem, como o Wander falou, e essa palavra é importante nos dias de hoje, porque vivemos em tempos capitalistas, né? Uma indústria. Então, ainda que a gente tenha uma produção cinematográfica e teatral nos Estados Unidos que seja off-Broadway, off-Hollywood, né, que seja alternativa, indie, porque tem, né? Tem cinema indie, tem teatro indie, a gente tem uma indústria constituída. E com uma indústria constituída que agora não mais, né, paga decentemente seus profissionais, porque a gente teve uma greve de todos os membros dessa indústria faz pouco tempo, mas mesmo assim, mesmo entrando em crise com essa greve, a gente teve uma perpetuação de um modus operandi, né? Então, acho que talvez a gente tenha que pensar assim, como podemos aqui lutar por oportunidades para que a gente consiga fazer circular no próprio Brasil as nossas produções. A gente teve que lutar por uma cota para a produção brasileira dentro dos nossos próprios cinemas, porque os nossos próprios cinemas são ocupados majoritariamente por filmes estrangeiros e, entre esses estrangeiros, majoritariamente por filmes estadunidenses, da indústria. E isso não acontece só no Brasil, acontece na Argentina, acontece na Colômbia, para falar México, para falar da América Latina, né? A Europa eu desconheço um pouco. Então, eu acho que como criar situações de trabalho que sejam mais equânimes e decentes para que essa produção aconteça, né, para que a gente consiga empregar esses atores e deixar com que eles aflorem, porque às vezes o ator faz um papel, não consegue voltar mais. Como é que a gente vai ter uma carreira profícua, como a do Al Pacino, se as oportunidades são restritas? A gente também tem melhorar a distribuição, fazer com que esse cinema circule não só no Brasil, mas fora, né? E valorizar os profissionais.
E só um adendo, eu acho que, por exemplo, falando em cinema indígena, né, a gente tem uma produção muito criativa, muito relevante. Tem um filme que provavelmente vai entrar em cartaz, que é Transformação de Canuto, um filme de grande potência criativa e imaginativa, em que a gente é produzido por indígenas, né, indígenas Guarani, pelo Ariel Ortega, com o Ernesto de Carvalho, né? Se eu não equivoco o nome, em que a gente tem uma potência imaginativa, e é um filme que lembra Ricardo III, não no tema, mas na forma, porque mistura um documentário sobre a feitura de um filme e trechos ficcionais do próprio filme. Então, quer dizer, talvez a gente também padeça um pouco de desconhecimento sobre o que se produz aqui no Brasil para conseguir entender onde é que a gente se coloca. E de uma, assim, a gente vamos falar de uma coisa do cinema brasileiro que vem desde dos anos, não é, lá atrás. A gente está falando aqui de um ator de imperialista, né? Nós somos colonizados, isso é uma questão nossa, né? Nós somos colônia ainda. Então, isso é de um império americano. E não é à toa que se você vê filmes do cara desde 72 até agora. Essa carreira é impossível se fazer aqui no Brasil, né? É diferente. E tem um outro dado. Os Estados Unidos têm, eu acho até um mérito. Construíram muito cedo uma própria história. Fabricaram todo o imaginário, Guerra de Secessão, tal, se historicizaram como já fosse um país já dando a impressão de ser algo muito tão longevo quanto os países colonizadores, né? Meio isso. Eles fizeram isso muito bem e o cinema fez isso. Aqui no Brasil não foi o cinema. A rádio, muito timidamente, quem fez isso? A TV. Aí que tá. A gente tem o Star System que existe no Brasil. Hoje tá meio pulverizado que houve uma... A TV fez isso. O cinema brasileiro não fez de uma forma eficaz isso. Claro que a gente tem um momento que eu acho... e as comparações não valem, porque acham que o cinema brasileiro é mal feito. Não, a gente tem nos anos 70 o cinema da boca, filme de gênero, a gente tem uma certa indústria, mas obviamente não da forma como os americanos fazem. Ou seja, eu vou pôr entre aspas que o termo não é o mais adequado. Algo meio artesanal nisso, mas a gente tem filme policial, a gente tinha drama, a gente tinha filmes autorais do Carlos Reichenbach, não sei de quem. Então, assim, isso nos anos 70, nos anos 60 também, a gente teve a chanchada, mas não da forma como os Estados Unidos fizeram. Nem na França meio que foi isso. O que acontece? A França, o parque de distribuição e ocupação de cinema da França até a Primeira Guerra Mundial era a França. Mas a Primeira Guerra, obviamente, sangrou os países europeus e os Estados Unidos ganharam a frente, porque eles não foram um país invadido nem na Primeira Guerra, nem na Segunda. E aí, obviamente, eles já tiveram uma dominação, né, um aumento da ocupação. E a questão do Star System, que acho que nenhum país do mundo teve como os Estados Unidos tiveram, né? Desde sempre. E uma ideia de indústria, por exemplo, produção na França ainda era algo, acho que nunca foi muito diferente de uma coisa um pouco familiar, entre aspas. Então, não existia um sistema que tinha uma hierarquia da grande produtora de cinema, que isso obviamente mudou depois, no final dos anos 40, nos Estados Unidos, mas ainda manteve isso. Até na Nova Hollywood, que a gente tem pequenas produtoras de cinema, companhias menores, mais independentes, mais livres, ainda tinha um grande estúdio, vamos chamar assim, uma grande empresa, vamos chamar assim, para distribuir os filmes, né? Então, é uma outra estrutura, uma estrutura mais fabril mesmo, né? Interessante que, tá vendo, uma pergunta boa que rendeu reflexões, né? Passa por Al Pacino, mas vai além. Como o Paulo mencionou, mas o Wander também, o cinema ajuda a construir também uma memória nacional, uma autoidentidade. No caso do cinema estadunidense, isso é fortíssimo. A gente passa por vários desses filmes, mesmo esse filme, por exemplo, do Tony Montana, o Scarface,
já tem uma visão ideológica, tem um recorte, aquele cubano que detesta Fidel Castro, né, que encontra nos Estados Unidos, que vê nos Estados Unidos um Eldorado, ao mesmo tempo não é bem assim, tem algo de crítica, tem um tensionamento e tudo mais. Se a gente pensa, por exemplo, nos primeiros filmes brasileiros, Humberto Mauro fazendo o Descobrimento do Brasil, é um filme que reitera uma certa visão sobre a colonização que, pasme, permanece até hoje. Né? Se como indústria os Estados Unidos conseguem revisitar seu mito nacional, o faroeste, né? O endeusamento daqueles cowboys que vão avançando fronteira oeste, tomando terra do México, exterminando os indígenas e tudo mais, aqui a gente tem uma reiteração, né? De que bonito que os portugueses chegaram, que bom que eles chegaram, celebraram a primeira missa, catequizaram os nossos indígenas, aí dividiram entre selvagens e não selvagens, etc. Estou dizendo um pouco assim, cinematograficamente, o filme do Humberto Mauro tem méritos, né, em termos de cinema, do que fazer com a imagem. Mas se a gente pensar em reiteração de imagem nacional, põe em xeque muitas coisas, né? Sim. Inclusive inclusive no Era Uma Vez em Hollywood, tem uma menção de um dos filmes que o personagem do DiCaprio faz. Justamente ele entra, acho que é uma versão que ele vai fazer na Itália do Western Spaghetti, agora eu não lembro. Mas para ver que esse filme é bem interessante, porque ele revisita também certos cacuetes da própria indústria hollywoodiana, né? Esse filme do Tarantino, e tem a menção justamente a esse ideário que pautou muitos dos filmes de faroeste, que como cinema são excelentes, são filmes muito bons, né? Tem outro estilo de atuação e tal. Mas se a gente analisar assim como veículo de ideias, aí a gente pode questionar, né? Se abre ao nosso questionamento. Acho que a gente não é porque a gente gosta de cinema que a gente precisa aceitar as ideias que são veiculadas nessa forma. Pelo menos é a minha posição, hein? Podem discordar à vontade que a gente conversa. Claro, até o John Ford tem uma ambiguidade ali, né? Porque ele, na verdade, ele está fazendo uma radiografia de uma certa mitologia também, de um certo imaginário ali. Então essa ideia, os filmes de John Ford, o índio não é nada. Mais ou menos, você pega Forte Apache, de 48, o personagem do John Wayne ali, ele é completamente aderido aos Apaches ali. O personagem do Henry Fonda, que não. Raças de ódio, é que claro que a instância narrativa está junto com esses personagens agressivos aos índios, né? Então, obviamente, tem essa ambiguidade. Mas o Raços de ódio é que a gente tem uma fascinação com a figura do John Wayne, né? Está num certo imaginário. Então isso é um problema no filme. Ideologicamente é um problema. Mas, por outro lado, ele é visível a violência dele, a insanidade dele para vingar o que... Então, o cinema americano também teve essas ambiguidades. Isso antes das coisas ficarem um pouco mais críticas nos anos 60, 70. Então a gente já tem ali algumas fissuras, né? A gente ainda tem tempo, né? Mais alguma pergunta? 5 minutos. Tá. Alguma pergunta? Não? Só um comentário rápido, que a gente estava falando de Brasil e tal. Quer dizer, eu acho que eu não sou o único que acho que é fato. O Brasil, claro que a repercussão, tem uma série de coisas que daí pode ser um problema, né? Mas os anos 60 / anos 70, eu acho que nenhum país do mundo teve a produção artística plena como o Brasil, eu acho. Literatura, artes plásticas, cinema, né? Cinema novo, cinema marginal, cinema experimental, música. Eu acho que em todos os campos da arte a gente foi muito forte nesse período, anos 60 e 70, né? A música MPB, a música brasileira, eu acho que não tem muito que... os Estados Unidos tiveram, todos os países tiveram de certa maneira, mas não sei, a literatura na França teve nesse período, não sei, entendeu? Eu acho que o Brasil... O Brasil o Brasil culturalmente nos anos, é uma potência, que ele continua sendo referência para a gente aqui, assim, tanto na questão
do cinema, quanto à questão do teatro, da música, ele ainda é uma referência muito forte. E vários filmes que pode ser que a gente não tenha acesso, por exemplo, brasileiros, que como a gente tem dos americanos aqui, vários, assim, um São Bernardo, né? Se você pensa num São Bernardo é uma obra, né, que eu acho maravilhoso, e vários que a gente não tem acesso, a gente não tem distribuição, a gente não tem. Então, acho importante assim falar isso, porque tanto que tinha uma questão ideológica brasileira nessa época, que eu acho que a gente se perdeu por várias questões, mas muito forte, de trazer essa questão cultural nossa, e que desembocou em todas essas áreas. Trazer essa questão cultural que é de apropriação do Brasil, né? E que aí veio o golpe, veio várias, né? Acho que responde aos momentos políticos e econômicos também, né? Mas é interessante pensar que a apropriação do Brasil é menos uma defesa vazia de um nacionalismo, né? Vamos recuperar Iracema, por exemplo. Mas muito mais entender que qual é o Brasil hoje, quem somos nós como brasileiras e brasileiros no hoje, quais são os nossos percalços, né? A nossa imaginação, que imaginação política a gente tem. Quando eu falo isso, não me refiro em quem eu vou votar, fulano de tal. Imaginação política, pensando na política como uma participação nossa na cena pública, né? Porque a gente vai assistir ao teatro, ao cinema, a gente coloca, a cena está ali, nós aqui. Mas quando a gente sai da sala de cinema e a gente sai da sala do teatro, nós também entramos na cena. E é uma cena coletiva e é pública. E que se eu me ausento, algo falta nessa cena. Se você se ausenta, se você se ausenta. Então, acho que assim, entender também que às vezes a gente pede da arte o que ela não pode dar, né? Porque a gente também se omite e nós somos cúmplices, né, na minha visão sempre, hein? Aqui não é uma grande verdade, gente, por favor, mas para vocês pensarem, às vezes a gente é cúmplice dessas omissões e desses silenciamentos que aí estão. É isso. Senão vamos acabar todos como o Al Pacino no Dia de Cão. Num desespero, vamos tentar invadir alguma coisa. Assistam ao filme, a gente se identifica por motivos nobres, mas... talvez seja melhor ouvirmos a preleção do Al Pacino no filme do Oliver Stone, né? Num domingo qualquer, com aquele... Bom, parece às vezes o São Paulo, que é o meu time, aquele time capenga que você fala, pô, vamos lá, gente, ele entra, vamos ganhar. Vamos pelo... que é ser o zagueiro do filme, o líder? A gente olhar, assim, eu não jogo só para mim, eu não jogo para, né? Desculpa falar, tá gravando, mas a neymarização do futebol brasileiro, né? É Brasil na Copa América. Na verdade, assim, o que é um jogo coletivo, né? É eu jogar para mim, mas jogar para você, para o outro, e saber que às vezes eu não faço gol, mas ele faz e a gente ganha juntos, né? É um pouco o que o Patino fala aí. É isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado também, plateia. E encerramos aqui o debate, então. Boa noite a todos. Obrigado. E se encontramos aí nos filmes. Segunda-feira, um Dia de Cão vai passar com... Sim. Na verdade, vocês vão passar mais de uma vez, né? 3 vezes, na mesma vez. 3. Tá? Então, frequentem, pareça. Obrigado, gente.